Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a nossa lição, a revista do segundo trimestre, a lição 13, que vai ser ministrada no dia 29 de junho de 2025. Tem como título Renovação da Esperança. Hoje nós vamos estudar toda a lição em um vídeo só, concluindo assim este trimestre de abril a junho. Texto áureo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Verdade prática, a ressurreição de Cristo apresenta o ápice da esperança cristã. Ápice é cume, né? É aquela parte mais alta da montanha, vamos assim dizer. Então é o ponto máximo da esperança cristã, está relacionado à ressurreição. Leitura diária. Na segunda, João testemunhou e acreditou na ressurreição de Cristo. Na terça, João deu testemunho do que observou. Na quarta, a fé da igreja baseia-se nas palavras de Jesus. Na quinta, Maria Madalena avistou o Cristo ressurreto. Na sexta, o apóstolo Paulo viu o Cristo ressurreto. No sábado, Paulo renovou a esperança daqueles que dormem em Cristo. As referências estão na revista. Leitura bíblica em classe. João capítulo 20, versículo 19, versículo 20, versículos 24 a 30. O texto bíblico diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou seja, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu acho interessante esse versículo quando diz que Jesus ele fez muitos outros sinais que não estão escritos aqui neste livro, né, no Evangelho de João. E eu gosto muito de ir naquele momento depois que a mulher samaritana contou para os samaritanos a respeito de Jesus. E os samaritanos creram em Jesus, não porque agora o que a mulher havia dito, mas eles creram porque eles ouviram Jesus. Eles tiveram uma experiência com Jesus, então eles creram. E os samaritanos pediram para Jesus ficar com eles durante 2 dias. E nesses 2 dias que Jesus ficou em Samaria,
não teve nenhum registro do que aconteceu ali naqueles 2 dias, mas com certeza muitos milagres aconteceram ali. Naqueles 2 dias, Jesus deve ter feito muitos milagres ali quando ele ficou com os samaritanos. E João não retratou, né? não falou a respeito de nenhum. Plano de aula na revista do professor. Introdução. A aparição de Jesus perante os discípulos transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação de fé e felicidade. Com base nessa afirmação, o primeiro tópico aborda a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, evidenciando sua presença viva e triunfante. O segundo destaca o impacto dessa revelação, que trouxe esperança e um profundo sentido de alegria. Por fim, o terceiro tópico explora a forma como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos, especialmente a de Tomé, demonstrando que a fé nele está alicerçada em provas concretas. A apresentação da lição é o item 2, letra A, objetivos da lição. No tópico 1, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. No item 2, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza em medo, tristeza e medo em esperança e alegria. E o objetivo do item 3, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Motivação. Assim como os discípulos enfrentaram dúvidas, medos e incertezas, também enfrentamos desafios semelhantes em nossa jornada de fé. A aparição de Jesus, após a ressurreição, renovou a esperança, trouxe alegria e fortaleceu a convicção dos discípulos. Mesmo em momentos de fraqueza, essa mesma presença viva de Cristo pode transformar nossas vidas, trazendo esperança renovada e fé inabalável. Lendo novamente, essa mesma presença viva de Cristo pode transformar nossas vidas hoje, trazendo esperança renovada e fé inabalável. Número 3, conclusão da lição, aplicação. Conforme a leitura bíblica em classe desta lição, podemos contemplar de que maneira a presença de Cristo pode revitalizar a nossa esperança nos dias de hoje, tal como aconteceu com os discípulos. Agora vamos para o conteúdo que está na revista dos alunos, a palavra-chave, esperança. Comentário, introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Item 1. A aparição de Jesus Cristo. 1.1. Paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes. Transeuntes são aquelas pessoas, que vão para lá e para cá. Os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes, do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. João capítulo 20, versículo 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação
quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: "Paz seja convosco". 1.2. O registro das aparições de Jesus. Nós já comentamos em aulas passadas, na lição passada, algumas vezes que Jesus ele apareceu durante os 40 dias que ele permaneceu na terra depois de ressuscitado. E aqui hoje a lição nos trouxe essa informação. 1.2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena, a primeira, junto ao túmulo vazio. A segunda, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. A terceira, depois foi a vez de Pedro. A quarta, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Esta é a quinta. Posteriormente, na presença de Tomé. Essa é a sexta. A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. João 21, né? A oitava, depois de aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, e depois dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. 1.3. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé." 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Sinopse 1. A aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que ele está vivo. Item 2. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. 2.1. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. 2.2. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria,
onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. 2.3 Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidenciadas nas nossas vidas com Ele. Sinopse 2. Sinopse é um breve resumo. Sinopse 2 é um breve resumo do tópico 2. A aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Auxílio bíblico-teológico. Paz seja convosco. As palavras de Jesus ao entrar foram: paz seja convosco. Uma saudação hebraica normal. Mas neste contexto, e à luz da promessa de João 14, 27, parece ser um lembrete da sua paz como um presente de despedida para os seus discípulos. Também é um lembrete, como diz Strachan, de que esta paz não está em conflito com as dificuldades da vida, mas é a paz alcançada através da luta contra o mundo hostil e a vitória contra este. Mesmo em momentos de adversidade, dificuldades, que vem querer nos abater, mas nós temos paz, porque a nossa paz não está relacionada ao nosso estado das coisas em volta, mas a nossa paz é uma paz vertical, uma paz que vem de Deus, e não uma paz que depende das circunstâncias para a gente ter paz. Como testemunhos da intensidade da batalha e da certeza da vitória, ele lhes mostrou as mãos e o lado. Mostrou a Tomé, Tendo ouvido a saudação de Jesus e visto as evidências da sua ressurreição, os discípulos se alegraram, se encheram de alegria. Quem falou isso foi o Weymouth, no comentário bíblico Beacon. Item 3. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. 3.1. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Item 3.2. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Este é um dos versículos da Bíblia, que fundamenta a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Divindade ou deidade de Jesus. Ao longo da história da Igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Quem tem um encontro com Jesus já se torna uma verdadeira experiência, se torna impossível continuar a duvidar. Aquela dúvida que acaba sendo uma atitude de rebeldia diante de Deus, uma resistência. Está escrito, Deus disse: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Item 3.3. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro.
Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, né? A doutrina dos apóstolos. A igreja deve permanecer na doutrina dos apóstolos, na doutrina do Novo Testamento. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Sinopse 3. A aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Auxílio bíblico-teológico, Senhor meu e Deus meu. Né? É como eu já falei, está anotado aqui agora, por isso que eu pesquisei esse versículo de João, capítulo 20, versículo 28. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, é um dos versículos do Novo Testamento que fundamentam a doutrina bíblica da deidade de Cristo. Deidade ou divindade. Então, o auxílio bíblico-teológico diz assim, Senhor meu e Deus meu. Tomé deve ter ficado chocado por ver que o seu Senhor ressuscitado tinha estado presente. Embora não pudesse ser visto nem por eles nem pelos demais naquela ocasião específica. Vamos ler de novo. Tomé deve ter ficado chocado por ver que o seu Senhor ressuscitado tinha estado presente, embora não pudesse ser visto nem por eles nem pelos demais naquela ocasião específica. Não há nenhuma indicação de que Tomé tenha aplicado os testes que havia exigido. Ao contrário, a fé foi ativada e Tomé exclamou, Senhor meu e Deus meu. A ideia central de que se iniciou o Evangelho ocorre novamente no seu final, para o cristão fiel, Cristo é o próprio Deus. Então, o objetivo do Evangelho é apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus para que nós, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. O objetivo do Evangelho é apresentar Jesus Cristo como o próprio Deus, revelar a divindade de Jesus. Os testes aqui, né, quando falou aqui que não há nenhuma indicação de que Tomé tenha aplicado os testes que havia exigido, é a questão de tocar, né, de tocar nas mãos de Jesus, no lado dele. Westcott afirma que as palavras sem dúvida são dirigidas a Cristo e são uma confissão de sua pessoa. As palavras que se seguiram mostraram que o Senhor aceitou a declaração da sua divindade como uma verdadeira expressão de fé. Jesus aceitou receber aquele louvor ali, né? Senhor meu e Deus meu. Em outras oportunidades também, quando aquele endemoniado chegou até Jesus e o adorou, se prostrou diante dele, e Jesus permitiu que isso acontecesse para demonstrar o seu senhorio, o seu domínio também sobre os demônios. Conclusão. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. Tem o vocabulário aqui embaixo, né? Transeuntes, quem está de passagem, não permanecendo por muito tempo num só lugar. São as pessoas que estão andando. Você vai lá num calçadão, na rua, os transeuntes estão lá. E nós somos também os transeuntes, estamos andando. Ceticismo, característica de quem é cético, comportamento da pessoa que duvida de tudo, descrente. Então são duas palavrinhas aí para enriquecer o nosso vocabulário, que está aqui no vocabulário da revista. Transeuntes e ceticismo. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas. A primeira, como os discípulos se sentiam por ocasião da morte de Jesus?
Os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Número 2, mencione pelo menos 3 momentos em que Jesus se manifestou aos seus discípulos. A lição trouxe 10 momentos, né? A lição trouxe 10 momentos. Item 1.2. Dos 10, a revista, né? O professor está cobrando 3. As aparições de Jesus começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois foi a vez de Pedro. Também os discípulos caminham de Emaús, né? Aqui o comentarista disse ao menos, pelo menos 10 vezes, né? Ao menos. E então ele falou assim, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Número 3. Quais são as 2 virtudes mencionadas pela lição sobre a aparição de Jesus? Esperança e alegria. Número 4. Qual é a bela afirmação de fé que Tomé proferiu? Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Esse versículo de João capítulo 20, versículo 28, é um dos versículos que fundamentam a divindade de Jesus no Novo Testamento. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Número 5. Em que eventos da vida do Senhor Jesus fundamenta a promessa de que um dia os mortos voltarão à vida e receberemos um corpo glorificado? Baseia-se na ressurreição e na glorificação de Jesus. Assim, irmãos, terminamos mais um trimestre, terminamos esta revista, né? Dessa vez a capa não caiu, não é verdade? Está aqui, ó, firminha. E assim foi uma bênção, foi um estudo profundo sobre cristologia. Compartilha com irmãos e amigos, com todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus e também com aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.